A princesa Caterine explicou que os convidados do banquete seriam aqueles que haviam contribuído para reprimir a rebelião, como o Duque Ludwig Killan e, curiosamente, Edith. Aquela informação surpreendeu a protagonista, que logo percebeu que aquele não era o banquete do final da história, aquele que ocorria após a execução da vilã. Confusa, Edith ouviu enquanto Caterine continuava, revelando que já havia conversado com seu irmão e com o Duque sobre o que estava por vir. Todos os envolvidos na traição tinham sido devidamente executados, contou a princesa. No entanto, admitia que, de certa forma, a rebelião havia sido bem-sucedida, principalmente porque o Império agora se via obrigado a defender suas fronteiras contra outras nações. Por esse motivo, era essencial demonstrar autoridade e estabilidade, tanto ao povo quanto aos países estrangeiros. Ela garantiu a Edith que não havia motivo para se preocupar. Durante a cerimônia de execução, ela e o Duque deixaram claro que Edith era uma das principais apoiadoras do Império. Com isso, esperavam que tanto o povo quanto os nobres já estivessem começando a mudar a opinião que tinham sobre ela. Caterine revelou, ainda, que pretendia reforçar essa imagem positiva durante o banquete, pois acreditava que isso poderia melhorar significativamente a reputação da ruiva diante da sociedade. Era por essa razão que estavam organizando aquele banquete. Contudo, aquela seria a primeira vez que Caterine planejava um evento desse porte. Após explicar tudo com clareza para Edith, a princesa subitamente a interrompeu ao notar um rosto desconhecido por perto. Com curiosidade, perguntou: "Ei, você aí, acho que nunca vi seu rosto por aqui antes." Ela se referia a Henry. Nervoso e suando frio, ele se apresentou de forma um tanto desajeitada, dizendo ser uma honra conhecer a princesa. Edith, por sua vez, explicou que ele havia ajudado durante o sequestro e era alguém confiável. Caterine então respondeu: "Bem, se você diz. De qualquer maneira, gostaria que me ajudasse a preparar o banquete." Comentou que fazia muito tempo desde a última vez que assumira a liderança de uma tarefa tão importante e admitiu estar enfrentando dificuldades em algumas áreas. Por isso, queria emprestar um pouco da sabedoria de Edith sobre eventos sociais. Apesar de nervosa com o convite, Edith sabia que não havia motivo real para recusá-lo e, mesmo um pouco insegura, aceitou a proposta da princesa. Como sempre se referia a Caterine por títulos formais como Princesa ou Vossa Alteza, Edith acabou se atrapalhando ao responder. Caterine, com um sorriso gentil, pediu que a chamasse apenas pelo nome, pois desejava que a amizade entre elas se fortalecesse e durasse muito tempo, permitindo uma convivência mais confortável. Edith prontamente respondeu sim, Vossa Alteza, mas logo se corrigiu, corando, quer dizer, Caterine. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, na residência da família Sinclair, o conde expressava alívio por saber que o imperador estava seguro, mas também demonstrava preocupação sobre o futuro. Questionou o filho sobre o que deveriam fazer a partir daquele momento. Com os 3 aliados de Ludwig agora sendo altamente reconhecidos por suas contribuições durante a rebelião, a família Sinclair parecia sem chances. "Por que o senhor diria isso?" perguntou Damian, com cautela, querendo entender a razão por trás das palavras pessimistas do pai. O conde continuou, explicando que até mesmo a filha da família Rigelho havia sido reconhecida por seus feitos, o que fazia com que o plano de Layla se casar com um membro da família Ludwig estivesse completamente arruinado. Relembrava que ambos, Damian e Layla, estavam confiantes quanto a esse plano. Damian, por sua vez, não conseguia evitar o pensamento de que seu pai sequer havia movido um dedo para ajudar em qualquer estratégia. Estava sempre ausente, entregando todo o trabalho nas mãos do filho, enquanto se dedicava apenas à bebida e aos jogos. No entanto, Damian reconhecia que, por conta disso, era ele quem praticamente controlava todos os negócios da família naquele momento, e talvez por isso mesmo, preferia relevar a atitude irresponsável do pai. Para acalmá-lo, Damian afirmou que a situação não era tão ruim quanto parecia. Contou que havia escutado rumores sobre um banquete comemorativo promovido pelo palácio, com o objetivo de homenagear os principais responsáveis por deter a rebelião. Segundo ele, aquilo provavelmente era uma demonstração de poder e estabilidade, voltada tanto ao povo quanto às grandes nações estrangeiras. Isso significa que, provavelmente, delegações de todos os aliados do Império serão convidadas, explicou Damian,
acrescentando que, como o Duque Ludwig não era exatamente popular, nem mesmo entre os nobres de menor influência, sua reputação fora do império também deixava a desejar. Em contrapartida, observou que o foco da família Sinclair sempre havia sido o comércio e os negócios. Por esse motivo, aquele banquete representava uma excelente oportunidade para estabelecer novas conexões e conquistar apoio externo. A escala do evento por si só já era algo que se esperava, e Damian comentou ter ouvido que a própria princesa lideraria os preparativos para o banquete, com a ajuda de Edith. Ao escutar aquele nome, Layla teve um surto imediato, indignada com a ousadia de Edith em participar de um banquete real. Nesse caso, murmurou Layla, ponderando com expressão maliciosa. Damian, curioso, perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Layla, porém, apenas pensava no quanto seu irmão jamais ajudava, ele sempre colocava os próprios interesses em primeiro lugar. Sabia, portanto, que cabia a ela mesma tomar alguma atitude. Determinada, concluiu que, se quisesse parecer mais glamourosa que Edith no banquete, precisaria comprar um vestido novo. Damian concordou imediatamente, dizendo que ela fizesse o que bem entendesse, aquilo não lhe importava. Enquanto caminhava em busca do vestido ideal, Layla refletia sobre o fato de que, apesar de toda a sua espera, o Duque Ludwig ainda não a havia procurado, e ao que tudo indicava, nem o faria. Embora fosse ele quem inicialmente aceitara a sugestão de se aproximar dela, parecia que já não via mais razão para desconfiar de Edith. Tomada por um sentimento de frustração profunda, Layla se sentia como se estivesse caindo num poço escuro e sem fundo. Perguntava-se se deveria simplesmente desistir e permitir que Edith tivesse seu tão sonhado felizes para sempre. Mas a resposta em sua mente era clara: não. Ela não podia permitir isso. Tinha que destruí-los. Enquanto isso, na mansão Ludwig, o protagonista masculino lia o jornal do dia, que anunciava o banquete real organizado pelo Palácio Imperial para celebrar a vitória contra a rebelião. No entanto, o que realmente chamou sua atenção foi um nome específico. Seu nome está no artigo, Edith, comentou ele, dirigindo-se à esposa. Mas Edith sequer ouviu. Estava ocupada, apressada, pedindo a Ana que trouxesse os itens que havia deixado sobre a mesa no dia anterior. Ao mesmo tempo, outra empregada informava de que a carruagem já estava à sua espera do lado de fora da mansão. Duas outras criadas se aproximavam para lhe entregar casacos, cada uma trazia um de cor diferente. Como era de se esperar, ambas se estranharam e acabaram discutindo, disputando para ver qual casaco Edith usaria. A heroína tentou acalmá-las, dizendo que qualquer um dos dois estava bom. Nesse instante, Ana voltou ao quarto, entregando os itens pedidos. Bem, se está tudo pronto, eu deveria ir andando, disse Edith, avistando o marido em meio àquele caos. Ela correu até ele, sem hesitar, depositou um beijo carinhoso e apaixonado em seus lábios. Com um sorriso leve, avisou que voltaria para casa em breve e deixou o cômodo às pressas. O homem ficou paralisado, sem saber o que dizer. Após aquele episódio, não conseguia parar de pensar que havia algo errado. Comentou com Linan que parecia haver uma distância crescente entre ele e Edith. Você não acha que é porque ela tem estado muito ocupada? Sugeriu o loiro. Killian, porém, discordou. Disse que era diferente. Era verdade que Edith estava bastante envolvida ajudando Catherine, mas isso não justificava o fato de estar sendo negligenciado daquele jeito. Reclamou que, embora ela sempre chegasse tarde para o jantar, ainda assim conseguiam conversar durante o pouco tempo que passavam juntos. Como posso dizer isso? Parece mais que estou interagindo com ela como se fosse apenas uma amiga. Não estou tentando me afastar, pelo contrário, tentou explicar. Mas foi interrompido por Linan, que, percebendo que havia um problema mais profundo ali, fez uma pergunta direta. Só para esclarecer, você já disse claramente a ela que a ama? Como assim? Indagou Killian, finalmente percebendo que talvez estivesse deixando algo importante passar. Linan ficou em silêncio por um momento, surpreso com a confusão do amigo. Então, apenas murmurou, incrédulo. Não me diga que você ainda não disse isso. Killian, atônito, respondeu que achava que sim, que devia ter dito em algum momento. Começou então a vasculhar sua memória,
tentando se lembrar das palavras que dissera a Edith. Recordou-se de tê-la agradecido profundamente por estar naquele mundo e por sua coragem. Disse-lhe, certa vez: "Não vou deixar você se sentir sozinha nunca mais. Nunca farei nada que a faça sentir que precisa carregar todo o fardo sozinha novamente." Mas agora se perguntava, será que isso havia sido suficiente? Killian refletia, frustrado. Achava que já havia dito tudo o que deveria, exceto aquilo. Mas será que dizer "eu te amo" fazia tanta diferença assim? Questionou-se em voz alta. Linan, no entanto, respondeu de imediato, com firmeza, sim, fazia. A ficha de Killian finalmente caiu, e ele começou a se sentir cada vez mais incomodado por seu erro. Linan pediu que ele resolvesse aquela situação o quanto antes. O Duque, determinado, comprometeu-se a tomar uma atitude assim que Edith voltasse para casa naquele dia. Enquanto os dois conversavam, no Palácio Imperial, Edith trabalhava sem parar. A lista de convidados já estava concluída, e o próximo passo era definir onde os representantes estrangeiros, caso aceitassem o convite, se hospedariam, além de planejar onde cada um seria posicionado no evento. Catherine comentava que a cerimônia de serviço público aconteceria no salão principal, assim como no banquete da fundação. Isso significava que, pelo menos, o espaço não seria um problema. Agora o desafio era outro: decidir a organização das mesas para os nobres do Império e os enviados internacionais. Devemos priorizar bons lugares para os representantes estrangeiros. Eles viajaram longas distâncias para estarem aqui. Mas, ao mesmo tempo, não podemos negligenciar os nossos nobres, ponderou a princesa. Edith concordava. Disse que, nesse caso, precisava entender como havia conseguido organizar tão bem os eventos anteriores. Ela preparara alguns materiais de referência e, com base neles, mergulhou em uma nova rodada de estudos, tentando encontrar um modelo que funcionasse. A solução não surgiu imediatamente, mas, depois de muita pesquisa, ela encontrou algo: o roteiro de planejamento do dia da coroação. Era perfeito. Interrompendo a concentração da amiga, Catherine sugeriu que saíssem para cavalgar um pouco, apenas para espairecer. Como assim, agora? Perguntou Edith, surpresa. A princesa confirmou que sim, tinha que ser naquele exato momento. Edith argumentou que nem sequer havia se preparado para isso naquele dia, mas Catherine rebateu que ambas usavam o mesmo tamanho de roupa, então isso não seria problema. Parece que ela não mudou tanto quanto eu pensava, pensou Edith, cansada. Nossa princesa amada e espontânea. Suspirando, cedeu e disse que iria trocar de roupa. Henry logo se ofereceu para acompanhá-la, mas Catherine o impediu. Não precisa. Pode ficar aqui. Mas Vossa Alteza, para escoltá-la, eu tenho que ir junto, insistiu ele. A princesa, estreitando os olhos, respondeu com frieza. Este é o Palácio Imperial. Você realmente pretende seguir uma das minhas convidadas enquanto ela vai trocar de roupa? Não há nada com o que precise se preocupar aqui dentro. E, com isso, ela se retirou. Com licença, Vossa Alteza, murmurou Henry, tentando se justificar. Mas Catherine, antes de se afastar por completo, virou-se, com olhar afiado, perguntou. Eles ao menos sabem? A pergunta, feita como uma lâmina afiada, deixou Henry sem resposta por um instante. Tudo bem. Acho que deveríamos conversar sobre isso agora, disse ela, aproximando-se. Por que você estava olhando tão atentamente para Edith enquanto falávamos sobre os preparativos do banquete? Você não sabe como um cavalheiro deve se comportar? Será porque costumava ser um plebeu? Ou por ser estrangeiro? Henry sentiu-se intimidado pela aproximação da princesa, que o encarava com severidade. Mais tarde, já de volta à mansão, Edith chegou exausta. Pediu à sua amiga e criada que preparasse um banho. Killian a interceptou no caminho, sorrindo ao ver que, finalmente, ela chegará um pouco mais cedo. Ao vê-lo, Edith teve um pequeno surto interno. Minha Nossa Senhora, está simplesmente deslumbrante hoje. Que homem gato, pensou, perdendo-se por um instante na beleza de seu marido.
Enquanto trocavam uma conversa casual, Killian perguntou como havia sido o dia dela e se o material de referência tinha sido útil. Edith suspirou, exausta. Minha nossa, nem me fale sobre isso. Killian se aproximou ainda mais e a envolveu em um abraço acolhedor, depositando um beijo carinhoso no alto da cabeça da esposa. Suponho que hoje tenha sido caótico. Estou toda suada porque Catherine, do nada, me convidou para cavalgar com ela, comentou Edith, aproveitando o aconchego dos braços de Killian. Por dentro, no entanto, ela se perguntava por que a princesa havia agido de forma tão ansiosa e agitada mais cedo. Lembrava-se bem, Catherine cavalgava em disparada, e, ao questionar o motivo de tanta pressa, a princesa havia respondido apenas que alguém a deixará irritada. No fim das contas, a cavalgada deixará Edith completamente exausta, e ela nem era a única. Henry, por sua vez, afundava-se em pensamentos, calculando quanto havia economizado desde que começara a trabalhar ali. Quanto será que as crianças do orfanato estão gastando ultimamente? Perguntou-se, sentindo a alma fora do corpo. Edith, preocupada, percebeu o incômodo do amigo e quis saber por que ele estava tão inquieto com as despesas do orfanato. Questionou se Killian não estava o pagando adequadamente. Disse ainda que, se o salário não estivesse sendo suficiente, ela garantiria um aumento. Mas Henry a interrompeu imediatamente, negando com firmeza. Não é isso. O que eu ganho é mais do que o suficiente. Confortável nos braços de Killian, Edith comentou que sentia estar esquecendo algo importante. O Duque então respirou fundo, reuniu coragem e começou. Edith, eu... Antes que pudesse terminar, ela se afastou bruscamente. De qualquer forma, saia de perto de mim! Exclamou, envergonhada. Subitamente, lembrou-se do que havia esquecido. Correu em direção ao quarto, alegando que estava fedendo e que precisava ficar cheirosa antes de qualquer coisa. Mas que raios, pensou Killian, suspirando. Assim como imaginava, não seria nada fácil dizer o que desejava. Lembrou-se das vezes em que fora rejeitado por ela no passado, quando ainda tentava conquistá-la, dezenas de recusas que ainda doíam. Mais tarde, já sentado na cama, o Duque refletia sobre tudo aquilo. Seu semblante era o de alguém frustrado, até que uma imagem roubou completamente sua atenção. Fiz você esperar muito? Perguntou Edith, surgindo recém-saída do banho, cabelos ainda úmidos, secando-se com elegância. Aproximou-se e tocou suavemente o rosto do marido, que corou na hora. Deixe-me ver o rosto do meu marido um pouco, disse, sorrindo. Você não ficou desanimado só porque eu fui tomar banho primeiro, né? Ela achava que ele estava apenas ansioso por intimidade. Killian, no entanto, refletia sobre como tantas coisas haviam mudado desde que se casaram, mas outras tantas permaneciam iguais. Por exemplo, o sorriso constante no rosto dela, mesmo quando evitava pedir algo, mesmo quando não expressava claramente o que queria. Ele pensava em como já havia compartilhado com ela todos os seus segredos mais profundos, e mesmo assim, sentia que ela não queria nada dele. Isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. Foi então que decidiu agir. Puxando-a pela cintura, sentou-a em seu colo com delicadeza. Estava decidido a mudar aquilo. Edith, há algo que eu possa fazer por você? Perguntou, com seriedade. Ela ficou um pouco confusa com a pergunta. Bem, eu não tenho certeza. Estou muito feliz com a forma como as coisas estão agora. A resposta não o satisfez. Frustrado, Killian falou com sinceridade. Eu sou o único que precisa de você. Parece que você não precisa tanto de mim. É nisso que eu estava pensando. Edith o escutou em silêncio, e então foi direta. Killian, você ainda tem medo de que eu vá embora? Ele respondeu que não era exatamente isso. Mas comentou, pensativo. Você viveu lá a vida toda. Sendo muito sincera, disse ela, eu não sinto falta daquele lugar. Às vezes penso na comida, é verdade, mas não há ninguém lá que eu queira ver novamente. E o mais importante de tudo, você está aqui. Eu não irei a lugar nenhum sem você. Eu te amo, Killian. Ela sorriu com doçura e o olhou com carinho.
Eu também te amo, respondeu ele. Mas não parou por aí. Eu te amo muito mais, Edith. A protagonista ficou paralisada por um instante, surpresa com a intensidade das palavras. Incrédula, tentou explicar que ele não precisava se sentir sobrecarregado com o que ela dizia, tampouco havia necessidade de retribuir com frases tão intensas. Mas antes que pudesse terminar, Killian a interrompeu. Eu só queria dizer isso. Apenas isso. Mas você costumava dizer o mesmo para Lizzie, retrucou Edith, irritada com a lembrança. Na manhã seguinte, após um bom chá e um doce momento de amor, Edith estava radiante e leve. Cumprimentou animadamente a princesa com um bom dia, sendo seguida de perto por Henry, que, ao contrário, mantinha o olhar voltado para o chão, evitando tanto a princesa quanto Edith. Catherine, que claramente não havia dormido bem durante a noite, olhou para Edith com certo cansaço e perguntou: aconteceu alguma coisa boa? Edith sorriu e respondeu: bem, eu recebi algo importante de volta. Enquanto dizia isso, tocou o colar de rubi que Henry lhe entregará, o mesmo que havia dado a ele quando foi sequestrada. Pensara que todos teriam descartado o colar após acreditarem em sua traição. No entanto, Killian o guardara cuidadosamente e aproveitará o dia anterior para devolvê-lo. Ela se lembrou, também, da pergunta dele: tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Aproveitando a lembrança, Edith pensou em uma nova solicitação. Você poderia arrumar um professor que me ensinasse etiqueta e boas maneiras nobres? Quer dizer algo como um tutor pessoal? Killian perguntou, curioso. A protagonista explicou que, no momento, estava ajudando Catherine a organizar os assentos para o banquete, mas ainda sentia que lhe faltava o bom senso natural que os nobres daquele mundo pareciam ter. O conhecimento do mundo de onde viera não era suficiente para lidar com situações como aquelas. Continuou dizendo que, embora fosse conhecida por ser indisciplinada, sabia que, se não aprendesse a se portar de maneira mais apropriada, acabaria enfrentando problemas. É claro que eu contratarei um tutor para você, garantiu Killian. Mas, se você está preocupada com isso por causa dos preparativos do banquete com a Catherine, talvez você devesse. Antes que ele terminasse sua sugestão, a cena retornou ao presente. Edith, agora apreensiva, dirigiu-se à princesa. Catherine, para ser sincera, eu não tenho confiança em organizar cerimônias. Por que não pede ajuda a alguém mais capacitado? Surpreendentemente, Catherine não reagiu. Como se estivesse distante, levantou-se calmamente e respondeu: eu deveria. Tudo bem, farei isso. Aparentemente exausta, dirigiu-se à sua secretária e pediu que chamassem o responsável pela cerimônia anterior. Edith ficou incrédula. Será que era tão fácil assim? Na noite anterior, Killian a aconselhara ser honesta com Catherine sobre sua insegurança. Ela confia em você e quer trabalhar com você. Tenho certeza de que não deseja colocar tanta pressão sobre seus ombros. Voltando ao presente, a protagonista sentia uma pontada de frustração. Se era para ser tão simples, não deveria ter perdido dias se preparando antes de tocar no assunto. Mudando de assunto, Catherine ergueu o olhar, agora com uma expressão mais pálida, como se estivesse suando frio. Com um tom mais leve, mais atípico, avisou: entre os aliados estrangeiros convidados para o evento, um dos membros da família Med estará entre os presentes. Estou pensando em deixá-los ficar no segundo anexo. A notícia capturou imediatamente a atenção de Henry. Como nativo daquela região, gostaria de saber sua opinião sobre isso, concluiu Catherine, olhando para Henry. Quem é Diamed? Perguntou Edith, sendo tomada por um choque de realidade ao ouvir a resposta: era Henry. Catherine suspirou e perguntou se Edith realmente não sabia disso. A protagonista, atônita, garantiu que não fazia ideia. A princesa então comentou, com certa irritação, que aquilo era evidente demais e nem sabia como Edith não havia percebido até então. Enquanto falava, Catherine instintivamente lançou um olhar na direção de Henry. Ele, por sua vez, lembrava-se, envergonhado, da conversa que haviam tido mais cedo, a sós, naquele mesmo dia. Na ocasião,
A princesa o questionara sobre o motivo de estar observando Edith com tanta atenção durante a discussão sobre os preparativos do banquete, perguntando se ele não sabia como um cavaleiro deveria se portar. Desconcertado, Henry rebateu que, na verdade, estava olhando para ela, para Catherine, porque achava que ela parecia muito legal. A espontaneidade de sua resposta o deixou à beira de um colapso de constrangimento, e a princesa, pouco habituada a esse tipo de abordagem, também ficou visivelmente envergonhada. Henry logo se desculpou por ter dito aquilo de maneira tão direta. Catherine, ainda surpresa, respondeu apenas que fingiria não ter escutado. No entanto, estava claro, algo havia despertado entre os dois. Ele começou a explicar que perderá os pais quando tinha apenas 12 anos, e desde então, vivia naquele império. Embora tivesse poucas lembranças de sua terra natal, conhecia bem diversos aspectos da cultura de Amed. Comentou que, por exemplo, os habitantes de lá valorizavam a orientação das janelas em seus aposentos. Assim como nos palácios, as janelas deveriam ser voltadas para o oeste. Também mencionou que seria interessante se o quarto oferecido tivesse uma sacada, de onde fosse possível observar o sul ou o leste. Catherine, pensativa, sugeriu o quarto do terceiro andar. Apesar de o teto ser um pouco mais baixo do que o do segundo andar, a decoração combinava muito com os costumes de Amed. Henry concordou, dizendo que parecia um ótimo lugar para hospedar os visitantes. A conversa seguiu animada até a chegada do Sr. Cillion, que viera ajudar com a organização do evento. No dia da cerimônia, tudo estava impecável. A decoração, a organização, o clima, tudo refletia uma elegância refinada. Os convidados conversavam de forma cortês, e o ambiente transbordava sofisticação. Damião, ao chegar, observava maravilhado a grandiosidade do evento. Estava tão elegante quanto imaginava que seria, e não havia falta de absolutamente nada. Era inacreditável pensar que Edith fora responsável por tudo aquilo. Layla, venha aqui. Você também precisa ver isso, chamou sua irmã, que desceu da carruagem com ar triunfante, se sentindo a mais bela entre todas. Damião, percebendo o brilho de agitação nos olhos da irmã, comentou: Você realmente não perde tempo, hein? Mas hoje não é o dia para imprudências. Pode acabar se metendo em problemas. Só não complique as coisas. Apenas se divirta com seus amigos. Se você esperar, a oportunidade certa vai surgir. Mas Layla discordava internamente. Para ela, se deixasse passar aquela chance, talvez não houvesse outra. Precisavam encontrar um caminho antes de se estabelecerem como figuras públicas reconhecidas por todos. No aposento de Edith, Killian entrava e a observava. Encantado, comentou que se sentia um pouco intimidado por ter que compartilhá-la com os outros. O que eu deveria fazer? Você está realmente linda, Edith, declarou ele, fazendo-a corar de vergonha. Estou tão arrumada que chego a me sentir constrangida, respondeu ela, ruborizada. Mesmo que esse seja um evento onde seremos nomeados como servidores públicos, acho que a Daya se esforçou bastante com o figurino. Killian a tranquilizou, dizendo que não havia com o que se preocupar. Hoje, o Duque, você e eu seremos os protagonistas da noite. Estendendo-lhe a mão, continuou, por mais que você tenha sofrido até aqui, tudo o que precisa fazer hoje é aparecer e brilhar. Você e eu, juntos. Ela sorriu e concordou com um aceno de cabeça. E assim seguiram para o banquete. Mais tarde, já durante o evento, Catherine informava que poderiam iniciar no horário previsto, pois mais da metade dos convidados já havia chegado. Vossa Alteza Real, chamou Edith, atraindo o olhar da princesa, que lhe pareceu mais afiado do que de costume. Obrigada por todo o seu trabalho duro. Acho que eu deveria ter vindo e ajudado antes. Atrás de Edith, estavam Henry e outro cavaleiro. Henry, porém, parecia paralisado, suando frio, como se enfrentasse uma batalha interna. Catherine logo tranquilizou Edith, dizendo que as estrelas principais daquele evento deveriam se permitir aproveitar e se divertir. Em seguida, perguntou sobre o paradeiro do Duque. Descobriu então que, assim que chegaram, Vitor havia levado o protagonista consigo para apresentá-lo a algumas pessoas. O rapaz até tentou contestar,
mas Axel interveio, explicando que ele retornaria antes do início da cerimônia, caso resolvessem tudo rapidamente. O Duque Ludwig é demais, comentou Catherine. Bem, isso não é algo ruim, completou com um sorriso, expressando que todo o esforço delas havia valido a pena. Edith, por sua vez, concordou com entusiasmo. Declarou que tudo estava maravilhoso, desde a entrada do Palácio Imperial até o salão principal onde ocorreria o evento. Enquanto isso, Henry, com o rosto ruborizado e os olhos brilhando, não conseguia parar de observar a princesa. Mesmo estando a certa distância e conversando tranquilamente com Edith, ela ocupava todos os pensamentos dele. Do outro lado do salão, Damião também conversava com um nobre visitante. Tentava comentar que havia começado a usar produtos especializados vindos de Amed recentemente, mas percebeu que o homem não tirava os olhos da direção onde Edith estava. A concentração dele estava claramente comprometida. Sua Majestade, chamou Damião, tentando trazê-lo de volta à conversa. O príncipe desculpou-se prontamente. Imagina, eu só falei demais sobre mim. Estou tão animado por você ter vindo ao Império recentemente, comentou Damião, tentando disfarçar seu incômodo. Layla, por outro lado, que estava atenta à conversa do irmão com o tal príncipe, captou rapidamente o foco do olhar do homem. Ele está olhando para Edith. Pensou, sentindo um lampejo de oportunidade. Era exatamente aquilo que precisava. O olhar fixo do príncipe mostrava claramente o encantamento dele pela ruiva, e Layla pretendia tirar proveito disso. Com licença, Sua Majestade, disse ela, aproximando-se com um sorriso falso. Estaria tudo bem se eu interrompesse seus pensamentos por um instante? Percebi que estava observando a senhorita Edith há pouco. Bem, sobre isso, tentou responder o príncipe, um pouco desconcertado. Gostaria de falar com ela em particular por um momento? Deixe-me ajudá-lo com isso, ofereceu-se Layla, dissimulada. Minutos depois, Edith caminhava em direção ao jardim, à procura de algo. Como esperado, não encontrou ninguém. Segundo um garçom, sua mãe havia mandado chamá-la até ali, informação que a deixou confusa. A justificativa parecia suspeita, e Henry, que percebeu a movimentação, pediu a um dos cavaleiros que a seguisse discretamente. Mesmo sendo uma área fora do salão principal, ainda estavam dentro do Palácio Imperial, e Edith não acreditava que algo realmente perigoso pudesse acontecer. No entanto, por precaução, pediu ao cavaleiro Maicon que avisasse seu marido, pois já era a terceira vez que uma situação estranha como aquela acontecia. Ao se aproximar da fonte, percebeu uma figura diferente. Foi quando a ficha caiu. O convidado especial daquela noite era, de fato, um membro da família real de Amed. Ela se perguntava se ele havia se passado por sua mãe para atraí-la até ali. Existia algum propósito político por trás daquilo? Questionou-se, cada vez mais alerta. Achou melhor se retirar antes de ser notada, mas ao pisar em um galho seco, produziu um estalo que atraiu imediatamente a atenção do homem. Você realmente veio? Disse ele, surpreso. Desculpe por me apresentar assim, havia algo que eu queria lhe perguntar em particular. Enquanto isso, dentro do evento, o protagonista masculino era interrompido por Michael, enquanto conversava com um nobre. Pedi para você ficar com a Edith. Por que está aqui sozinho? Questionou Michael. O rapaz respondeu que tinha algo importante para falar com ele. O protagonista então pediu licença ao nobre com quem falava e se afastou com Michael. Layla, por sua vez, observava tudo com atenção. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Ele caíra direitinho em sua armadilha. Com ares de superioridade, ela comentou com as garotas que a acompanhavam. Vamos tomar um pouco de ar no jardim? Ouvi dizer que os arredores da fonte foram decorados recentemente, e estão lindos. As garotas, animadas com a ideia, concordaram prontamente. Tudo o que passava pela mente de Layla era que aquela seria a noite em que destruiria Edith diante de todos. O cavaleiro, seguindo o plano, conduziu o protagonista até onde sua esposa estaria. Já Layla, toda satisfeita, sorria enquanto descia os degraus em direção ao jardim. Estou ansiosa para ver as decorações externas, disse, radiante.
Mas você não acha que está muito frio lá fora? Estamos no inverno, comentou uma das amigas, um pouco hesitante.